Versículo 10, ainda em Isaías, temos uma outra provisão do Senhor Jesus para nós aqui. Diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Que provisão. Jesus foi feito pecado com o seu pecado. O seu pecado foi colocado sobre ele. Para quê? Para que pudéssemos tomar a justiça dele sobre nós. Que glória! O seu pecado é transferido para o Senhor Jesus, mas a justiça do Senhor é transferida a você. Essa é uma transação celestial que Deus fez. Por isso, o irmão leu aqui no Partir do Pão, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, o que aconteceu? Ele, Deus o fez pecado por nós. Para quê? Com qual objetivo? Para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos irmãos, é mais do que perdão dos pecados. É você ser declarado justo diante de Deus. No Novo Testamento temos essa palavra, justificados pela fé. É como se você nunca tivesse pecado. Deus te olha em Cristo como se você e eu nunca tivéssemos pecado, porque o Senhor Jesus pagou todo o preço, aleluia. Diz a palavra que Deus, lá, o Senhor Jesus, lá na cruz, ele cravou na cruz o quê? Todo o escrito de dívida que havia a nosso respeito. Todas as suas dívidas com Deus foram pagas, estão lá. Aleluia. Podemos dizer só obrigado mesmo, né? Louvado seja Deus. Toda a dívida que você tinha está paga. Até os pecados futuros que você vai cometer estão pagos. O seu pecado não é mais um problema diante de Deus, porque Jesus já pagou o preço. É claro, precisamos nos arrepender, precisamos confessar. Mas o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Eu acho interessante esse verso de 1 João 1,9, que nós sabemos de cor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê, irmãos? Fiel e justo. Não diz que Deus é amor para te perdoar, mas que Ele é fiel e justo. Por que Ele é fiel e justo? Ele é justo sim, porque o Filho de Deus pagou todos os nossos pecados na cruz. É por isso que Ele é justo. Ele aceitou essa oferta por nós, irmãos. Então Deus é justo em perdoar você. Não é porque Ele é amor, mas é porque Ele é justo, Ele é fiel. Está pago o preço, todo o nosso preço. A nossa dívida foi pago por Jesus. Essa é uma grande, grande provisão da cruz. Eu e você podemos confessar. Eu quero te dizer para nós confessarmos aqui. Jesus foi feito pecado com a minha iniquidade, para que eu pudesse ser feito justo com a sua justiça. Você pode repetir isso comigo? Jesus foi feito pecado com a minha iniquidade, para que eu pudesse ser feito justo com a sua justiça. Aleluia. Hebreus 2:9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Para que provasse a morte por todo homem. Lá na queda, o Senhor já tinha falado, olha, quando comer
desse fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente vai acontecer o quê? Morrerás. A morte é a sentença de morte. O salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Louvado seja Deus. Aqui, meus irmãos, Jesus fez uma troca também conosco, uma provisão. Ele provou a morte por nós, para que pudéssemos provar o quê? A sua vida. Ele levou a sua morte, ele morreu por todos os homens. Ele morreu por você e por mim. Para quê? Para que recebêssemos a sua vida. Há uma sentença de Deus sobre todo pecador. A alma que pecar, essa morrerá. Tiago diz que o pecado, uma vez consumado, gera morte. Mas louvamos a Deus porque em Cristo ficou diferente para nós. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele morreu a sua morte para você ter vida. Eu vim para que tenham vida. E louvado seja o nome do Senhor, não é só a vida, mas vida em abundância. Essas provisões falam da abundância do Senhor para nós. Você pode confessar comigo? Jesus morreu a minha morte para que eu pudesse receber a sua vida. Vamos de novo? Jesus morreu a minha morte para que eu pudesse receber a sua vida. Amém, obrigado. Louvado seja o Senhor, só temos palavras de gratidão ao Senhor. Imagina se você está lá, você entra num lugar, vamos imaginar aquelas situações de médico mesmo, né? Olha, esse exame está dizendo aqui que você tem pouquinhos dias de vida. É a sentença de morte para o homem, né? Mas imagina que você está lá, está doente e tal, mas você vai no médico e diz, você está esperando o pior, e vem o médico aqui e diz, olha, você não tem nada, você vai viver. O que você faz? Você alegra, né? Talvez você pule ali com seus familiares, mas quando está dizendo que a morte eterna foi tirada de nós, parece que a gente fica tranquilo. Não, tá, que bom, obrigado. Irmãos, é algo tremendo. Você e eu devemos pular, dançar diante do Senhor, gritar de alegria. Eu não estou mais condenado. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, meus irmãos, vamos nos alegrar com a nossa salvação em Cristo. A morte já não tem mais poder sobre você, a morte eterna. Porque Jesus levou a sua morte para você receber a sua vida. Aleluia. 2 Coríntios 8, 9. Uma outra provisão que o Senhor Jesus fez para nós na cruz. Segunda Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Às vezes muitos usam esse verso para pregar o evangelho da prosperidade. Eu quero já iniciar falando para vocês, eu não estou fazendo nenhuma apologia ao evangelho da prosperidade. Um evangelho que coloca o homem no centro, que torna o homem com um coração avarento, nada disso. Mas, de fato, nós podemos ter o equilíbrio na palavra e recebermos aquilo que a palavra de Deus nos diz. A palavra diz que o Senhor Jesus se fez pobre para nos enriquecer. Eu pergunto para você, que pobreza que Jesus teve? Foi pobreza espiritual? Porque a gente fala assim, que nós vamos ficar ricos só espiritualmente, né? Vamos ser supridos só espiritualmente. Jesus, ele ficou pobre espiritualmente, irmãos? Qual foi a pobreza que a palavra de Deus está dizendo? Material. Mas Jesus, ele não era pobre quando ele andou entre nós, irmãos.
Ele não tinha dinheiro no banco, ele não tinha um cartão de crédito, ele não tinha aplicações de investimento, que alguns de nós talvez tenham, mas ele era suprido totalmente. O que você acha de um homem que alimentou mais de 5.000 pessoas? Hein? É pobre? O que você acha de um homem que tem dinheiro para pagar o imposto, ainda que ele vá lá e peça para Pedro lá pegar na boca de um peixe? Na realidade, o Senhor Jesus, ele tinha todo o suprimento do Pai quando ele precisava, irmãos. Todo o suprimento. Mas foi na cruz que o Senhor se fez pobre por nós. Quando nós olhamos para aquele quadro na cruz, irmãos, ali o Senhor assumiu a pobreza. Quando você lê Deuteronômio, por exemplo, Deuteronômio 28, 47 e 48, é aquele capítulo, Deuteronômio fala das bênçãos e também das maldições. E ele fala o que é pobreza. Deuteronômio 28, 47 diz assim: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Assim, olha só o que fala que vai tornar as pessoas, né? Mostrando a pobreza que virá. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Isso aqui é uma descrição da pobreza. Pobreza é o quê? Está dizendo aqui, fome, sede, nudez e falta de tudo. Como é que o Senhor ficou ali na cruz, meus irmãos? O Senhor já estava sem comer há mais de 24 horas. E o Senhor até mesmo dizer, tenho sede, lembram disso? Mas o que eles fizeram com o Senhor, irmãos? Eles tiraram as roupas do Senhor. Queridos irmãos, o Senhor foi colocado na cruz nu. Você pode imaginar essa cena? Por você e por mim? O nosso Senhor, puro, imaculado, o colocaram ali como espetáculo do mundo. Ali foi a maior descrição de pobreza. Foi ali na cruz o Senhor se tornou pobre por nós. Queridos irmãos, essa troca que o Senhor fez, não foi para nos tornar ricos no sentido, agora eu vou ser rico, né? Como a teologia da prosperidade prega. Vou ter o melhor carro, né, do ano, eu vou ter casa, mansão, isso e aquilo, eu não sou cauda, eu sou cabeça, não sei o que. Não. Mas o Senhor prometeu, irmãos, para cada filho dele, dar suprimento, dar ampla suficiência de suprimento para todos. Amém. Queridos irmãos, enquanto você andar nessa terra, Deus promete que Ele vai te dar provisão. Você precisa entrar por fé nessa realidade. Se algo na sua vida você está sempre tendo insuficiência, alguma coisa não está certa, você precisa buscar diante do Senhor uma realidade. Deixe-me ler apenas um verso aqui para você, em 2 Coríntios 9, 8. Aliás, em 2016, eu me lembro que os irmãos me convidaram aqui, numa conferência de vocês, para falar sobre finanças. E lá, vocês buscarem, eu imagino que vocês tenham gravado isso, vocês vão entender o que eu penso sobre finanças, né? Longe de mim toda a questão aqui, irmãos, de evangelho e da prosperidade, tá? Mas olha o que diz a palavra: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, alguém está com a Bíblia aberta aí para ler? A fim de que o quê? Diz aí? Tendo algumas vezes. Tendo sempre. Algumas coisas aí que você precisa? Em tudo. Não é para esbanjar nos seus prazeres, mas a sua necessidade. Não estou falando dos seus desejos, irmão. Desejo é uma coisa, necessidade é outra, né? Eu desejo uma mansão. Não, a sua necessidade é ter uma casa, um teto, né? Necessidade é diferente. Mas aqui está dizendo, então, tendo sempre, em tudo, o que diz aí? Olha como é que diz essa tradução minha aqui, a Almeida, Revista Usada, que eu estou lendo. Ampla suficiência. Para quê? Superabundez em toda boa obra. Irmãos, Deus quer sim que você e eu tenhamos o quê? Ampla suficiência. Ampla suficiência. Não é que você tenha
algo abastado para viver nos seus próprios prazeres, nos seus deleites. Não, é para que você possa superabundar em toda boa obra. O Senhor disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. E Deus quer que você entre nessa bem-aventurança. E Ele fez provisão disso, Ele se tornou pobre para que você tivesse suprimento. Queridos irmãos, você acha que Deus não quer que você seja bem-aventurado? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ele está dizendo aqui, você vai ter ampla suficiência, não só para você, mas você vai ter também com que acudir ao necessitado. Você vai poder ser generoso. Aliás, generoso você vai ter que ser. Aliás, a generosidade é a chave que destrava a ampla suficiência na sua vida. Mas é por causa que Jesus fez, irmãos. Deus em Cristo nos supriu. Deus fez uma troca conosco. O nosso Pai Celestial cuida de nós, disse Jesus. Ele sabe de cada uma das nossas necessidades. Devemos orar sim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas o nosso Pai Celeste sabe das nossas necessidades. Essa foi uma troca que o Senhor Jesus fez. Jesus suportou a minha pobreza para que eu possa participar da sua abundância. Amém? Amém. Pode confessar isso comigo? Vamos lá. Jesus suportou a minha pobreza para que eu possa participar da sua abundância. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Que provisão, irmãos.